Vamos lá então, iniciando mais um dia dos nossos trabalhos. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, livro 2º, O Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, o item é o número 3, Encarnação nos Diferentes Mundos, a partir da questão número 172. Bom dia, André. Como nós conversamos na semana passada, no nosso último encontro, nós fizemos esse mesmo capítulo, esse mesmo item também, só que nós fizemos um estudo paralelo para termos uma base para desenvolvermos esse estudo de hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pegamos lá no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós pegamos o item diversas categorias de mundos habitados e depois nas instruções dos espíritos, as instruções de 1 a 3, mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e provas e mundos regeneradores. Tendo como base esses textos, essas explicações, agora então nós vamos estudar as explicações dos espíritos sobre essa questão das encarnações nos diferentes mundos. A nossa proposta na semana passada foi exatamente para falarmos de encarnação nos diferentes mundos, de entendermos como, porquê, quantas vezes, o propósito dessas encarnações. Nós tínhamos antes que entender que mundos diferentes eram esses. Desde mundos inferiores, se comparados com o nosso planeta, até mundos superiores, tendo também o nosso planeta como referência, assim como também mundos semelhantes ao nosso, de mundos de provas e expiações. Os espíritos, então, assim como Kardec falaram, que existe uma infinidade de variações, levando em consideração essas 5 categorias que nós vimos, de mundos primitivos, mundo este que a Terra já foi. Basta nós olharmos a nossa própria história e começarmos a observar lá no início do seu povoamento, quando começaram a surgir os animais, os hominídeos, depois os primeiros homens, a formação das primeiras civilizações e depois a evolução, estruturando, desenvolvendo seus diversos aspectos para chegarmos naquilo que nós temos hoje. Então, mundos primitivos daquela época. Depois mundos de provas e expiações, onde nós começamos a aumentar a carga de responsabilidade sobre os habitantes. Já não era mais apenas uma vivência para estimular aqueles sentidos mais primitivos, mas já para despertar a consciência. Depois nós temos um mundo de regeneração, hoje nós vivemos aqui no nosso mundo essa fase de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regenerações, para mundo de regeneração, e aí nós levamos em consideração todas as consequências dessa mudança, a chegada de espíritos mais evoluídos para nos ajudar no nosso desenvolvimento, o expurgo levando para mundos inferiores espíritos que não são mais compatíveis com o desenvolvimento do nosso planeta, com a evolução do nosso planeta, que até mesmo aqui no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 4, Kardec coloca para nós aqui nas instruções dos Espíritos a progressão dos mundos. Fala exatamente sobre essa promoção que os mundos vivem. A gente vai dar uma lidinha nele, que é um texto pequeno, só para a gente poder ter como base, para falar sobre essa transformação, um texto de Santo Agostinho. Então, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos dos espíritos felizes e depois mundos dos espíritos puros. Dos espíritos felizes para cima, nós temos muitos mundos que já não mais oferecem encarnações corpóreas do modo como nós compreendemos, pelo fato dos espíritos já terem avançado dessa condição de serem submetidos a determinadas provas e também às próprias expiações. Então eles já começam a viver experiências de acordo com o seu grau evolutivo. Então agora nós vamos falar sobre a nossa presença, no sentido de habitantes do universo, nesses diversos mundos, já que nós já compreendemos que mundos são esses. Para quem
não participou do nosso estudo anterior, deem uma lidinha no capítulo 3, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os textos, que vai dar uma base bem interessante para compreender esse nosso estudo de hoje. Bom dia, Gilda. Então, aqui na progressão dos mundos, só para a gente poder completar aquilo que nós tínhamos visto na semana passada, Santo Agostinho diz assim para nós: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, são submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então isso aqui, texto de Santo Agostinho, falando para nós então sobre o progresso dos mundos, em especial aqui do nosso mundo. Muito bem, item número 3 então do nosso O Livro dos Espíritos, o Encarnação nos Diferentes Mundos, item número 172. Kardec coloca aqui algumas tantas perguntas que vai ser bastante interessante para nós estudarmos sobre todos esses detalhes, porque se estudamos sobre reencarnação, a ideia que nós temos, levando em consideração que esse é o único mundo que nós conhecemos habitado em todo o universo, nós imaginamos que desde o início nós reencarnamos aqui nesse mundo e assim será também o nosso fim. Só que aí então nós começamos a falar sobre o progresso e essas promoções, e aí nós começamos a perceber que a Terra não é o começo, não é o fim. Ela faz parte do trânsito que os espíritos vão vivendo, que nós espíritos estamos vivendo nessa longa trajetória evolutiva, E também há outros tantos mundos pelo mundo afora, pelo universo afora, que oferecem também as mesmas condições. Poderíamos falar, se a Terra é uma escola, quantas escolas nós temos no nosso planeta em cada um dos países que aqui existem? Quantas escolas existem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados? Quantas escolas existem nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra? E assim a gente vai se questionando para perceber que escolas em diferentes níveis, espalhadas pelo mundo afora, também escolas nos mesmos níveis. Um aluno que estuda, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio aqui em São Paulo, ele vai também ter uma escola lá em Salvador que também tem o primeiro ano do ensino médio. Lá no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, numa cidade qualquer daquele estado, também encontraremos uma escola que oferece o mesmo ano de graduação. E os alunos então vão tendo melhor ou menor proveito, de acordo com o grau de evolução dessa escola. Nós temos escolas que são muito mais estruturadas, significa que nós temos ali uma escola mais desenvolvida, uma escola mais evoluída, e portanto o aluno aprende mais, sai muito mais preparado para novas avançadas, enquanto nós temos escolas do mesmo grau que se encontram em nível inferior.
pelo fato de se encontrar num local que não é bem desenvolvido e que não tem tantos recursos. Então a escola é a mesma, os alunos estão em níveis diferentes de aprendizagem. Uma escola pública, uma escola particular, uma escola num país desenvolvido e uma escola num país em desenvolvimento. E assim a gente faz todas essas comparações, considerando todos os graus de evolução nesse ciclo pedagógico desses espíritos. Então, encarnação nos diferentes mundos. Vamos conhecer um pouquinho sobre essas questões. Número 172, Kardec pergunta então: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? É aquilo que nós comentamos, né? Então todo o nosso aprendizado se passa necessariamente na mesma escola? A resposta: não, mas nos diferentes mundos. A deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição, né? Ou seja, quando se coloca que o nosso planeta é um dos mais atrasados, como nós veremos em passagens dos Espíritos, né? Nós lembramos que um dos mais atrasados, dentre aqueles de provas e expiações, mas nós temos também aqueles que são mais atrasados ainda, que são os mundos primitivos, compatíveis com os espíritos naquele começo, né, da sua jornada evolutiva, a partir da sua criação, que é ali um mistério para todos nós, né? Os espíritos já avisaram, né, já responderam a Kardec aqui no próprio Livro dos Espíritos, que a criação dos espíritos, a nossa criação, é um mistério que ninguém sabe, se encontra ali sob o manto, né, sob o véu dos mistérios de Deus. Então, estamos ali, a partir da nossa criação, evoluindo. Então, estamos nessa fase agora de transição, né, e é interessante a gente começar a fazer uma avaliação do quanto nós já evoluímos desde o momento daquela nossa criação, naquele estado mais primitivo, mas também nos dá uma perspectiva, principalmente porque nós já estamos compreendendo que a nossa evolução ela se dá através de incontáveis ciclos, ou seja, de incontáveis reencarnações. Nós já podemos olhar para frente também fazendo comparações, porque nós não vemos, por exemplo, no nosso mundo, nós temos que trazer esse entendimento de uma forma prática para a nossa realidade, porque do contrário vai ficar uma ideia filosófica apenas e não uma questão prática, que é importante para nós entendermos. Quando nós pegamos e vemos no nosso mundo alguém que demonstra grande sabedoria, que demonstra grandes virtudes, que é capaz de grandes realizações, nós já entendemos que esse espírito não foi criado assim. Mas esse espírito conquistou essa condição dentro da sua evolução, pelo seu aprendizado, pela sua transformação pessoal, pelas suas escolhas. Então nós fazemos essa comparação, encontramos ali uma Madre Teresa de Calcutá, e ela se destaca na nossa sociedade, acaba sendo endeusada, acaba sendo admirada por todos, mas nunca imaginamos, né, temos uma dificuldade muito grande, a partir da nossa condição, de nós nos olharmos como espíritos que também chegarão naquele mesmo estágio. Porque a ideia que nós temos do nosso planeta hoje é uma única existência. E isso acaba limitando significativamente a nossa evolução. Porque aí então entra aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Mas na verdade, quando nós começamos a ter o entendimento da reencarnação, eu sei que eu nasci de um jeito, que eu estou assim, que eu estarei melhor e avançarei mais ainda. E aí então, de Madres Teresas de Calcutá, nós seremos um espírito com o mesmo grau e chegaremos a mais que isso ainda. Né? Jesus já trouxe para nós, né, que vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, ou fazer o que eu faço e muito mais. Então, quer dizer, estamos sempre avançando, sempre evoluindo. Então nós vamos ali estar em mundos compatíveis com a nossa evolução. Essa nossa escola atual é aquela escola que nos acolhe por aquilo que nós somos. Se nós perguntássemos, mas será que nós estamos aqui desde o início da formação do nosso mundo? Não sabemos. Podemos estar aqui nessa escola desde o começo, podemos ter sido ter sido criados em outros mundos e viemos para cá
transferidos de uma escola inferior para essa escola melhor? Simplesmente não sabemos. Nós temos alguns casos que são citados lá no livro O Céu e o Inferno, de espíritos que vieram de mundos inferiores e espíritos que foram para mundos superiores. Dentre aqueles que vieram, por exemplo, de mundos inferiores, nós temos ali na seção de criminosos arrependidos, um espírito que cometeu ali um latrocínio, né, aquele roubo seguido de morte, ou aquele assalto seguido de morte, e aí então, falando sobre o arrependimento, as dificuldades que ele tem de adaptação nesse mundo, o seu primitivismo, e aí então São Luís comenta exatamente isso, que esse espírito veio de um mundo inferior, que estava começando a se adaptar aqui nesse nosso mundo. E vemos também ali, lá nos Espíritos Felizes, a viúva Folon, já falamos sobre ela nos estudos anteriores, ela era um espírito que tinha acabado de completar a sua última encarnação aqui nesse nosso mundo. E dentre todos os outros espíritos, aqueles que eram suicidas, endurecidos, espíritos felizes, né, espíritos numa condição mediana, todos eles já tinham cumprido as suas encarnações, as suas últimas encarnações, e estavam se preparando para uma nova encarnação aqui nesse mesmo mundo. Então é aquele ciclo, é aquela dinâmica incessante em que cada um de nós ali parte de uma condição inferior e vai evoluindo através de tantas e tantas outras experiências. Então por isso nós então reencarnamos em diferentes mundos, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa afinidade. Na questão número 173, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Aqui quando Kardec coloca muitas vidas, né, nós já trouxemos fizemos essa observação. Importante nós educarmos o nosso vocabulário, que nós não falamos de muitas vidas no mesmo globo, mas nós falamos de muitas, talvez assim, existências, para não confundir a ideia de que vida nós temos uma única vida, nós somos espíritos vivos e viveremos por toda a nossa imortalidade, né, por todo o tempo de imortalidade. E aí então quando nós falamos muitas vidas, nós entendemos que uma vida acaba e começa outra vida, né? Entendemos o que Kardec quis dizer, mas é importante nós educarmos o nosso vocabulário para sermos precisos naquilo que nós queremos dizer. Por isso já falamos, né, terapias de vidas passadas, melhor nós falarmos de vivências passadas. Porque de vidas passadas significa que eu tive uma vida no passado e eu tenho outra vida agora, e não é assim que funciona. Mas Kardec pergunta então se nós podemos ter as nossas vivências em diferentes mundos, né? Cada vivência num mundo diferente, ou nós podemos ter várias vivências num único mundo, né? Sim, importante, né? Então coloca assim: para reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Quer dizer, pode reviver muitas vezes no mesmo globo se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Ficaria então aquela pergunta, né? Quantas encarnações será que nós temos aqui na Terra? Será que nós temos assim tantas que se perdem de vista, ou nós temos aqui uma encarnação recente? Boa pergunta, né? Nós só saberemos disso no momento preciso, né? Porque podemos ser espíritos que acabamos de chegar, e isso não necessariamente vindo de mundos inferiores, mas muitas vezes vindo de mundos semelhantes, mas que por algum motivo fomos transferidos para essa outra escola. Ou podemos estar aqui já há bastante tempo, prontos para sair para uma escola diferente, né? Então, não sabemos, são casos muito subjetivos. Kardec coloca aqui na questão 173A: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Então, podemos ter vindo, podemos estar indo, podemos ter estado aqui outras vezes. Simplesmente varia de acordo com a necessidade, porque nós temos expiações, nós temos provas, nós temos missões, nós temos relacionamentos, compromissos, responsabilidades. Não sabemos como é que foi a nossa história. Sabemos que hoje nós estamos aqui
trabalhando nesse processo de transformação, agora entrando numa fase mais adiantada de crescimento espiritual, pelo fato de nós já estarmos com esse esclarecimento, esse entendimento sobre essa realidade que nos envolve. Mas existe uma diferença significativa entre eu ter a compreensão da minha condição espiritual e me espiritualizar de fato, ou eu apenas ter a informação. Porque eu posso estar informado, eu sei tudo sobre o processo do espírito, mas eu não vivo isso a ponto de vivenciar essas experiências na prática, no meu dia a dia. Então geralmente acontece, né, de nós vemos no mundo hoje a quantidade de pessoas religiosas, mas ao mesmo tempo nós observamos a intensidade com que essa religiosidade se faz presente nas suas condutas. Aí nós vemos desigualdades sociais, nós vemos guerras, nós vemos conflitos, nós vemos indiferenças, nós vemos o egoísmo ainda muito presente. E são pessoas que frequentam seus cultos, seus compromissos, suas escolas religiosas, e estão aprendendo, decorando livros, aprendendo a cantar, aprendendo a fazer isso, aquilo, a trabalhar na instituição, mas não necessariamente praticando aquilo, principalmente no seu conteúdo moral. E nós incluímos também a própria doutrina espírita. Vemos as casas espíritas lotadas de praticantes. E aí então no dia a dia nós percebemos que a vivência desses valores não é tão presente assim. Por isso então nós estamos aqui, estamos nos informando. Então o fato de nós estarmos estudando isso o tempo todo, e nós partimos do princípio de que existe um esforço de nossa parte para vivenciar de fato essa transformação, vai fazendo com que nós cada vez mais nos distanciemos daquele nosso princípio, ou seja, estamos evoluindo. Se essa evolução significa continuarmos aqui nesse planeta, porque ele também está progredindo, então significa que na verdade nós estamos evoluindo, acompanhando a evolução do nosso planeta, provavelmente continuaremos por aqui, mas pegando uma condição melhor. Se eu fosse um espírito que crescesse com mais intensidade que o meu planeta, que o planeta que nós estamos vivendo, significa então que eu vou evoluir e viver um planeta diferente, um mundo diferente. É estranho para nós falarmos de vivermos nossas vidas em outros planetas e tudo mais, porque a ideia de planetas habitados é algo que a nossa ciência ainda não trouxe nada de resposta sobre isso. Então nós estamos vivendo em termos de fé. E se a nossa fé é fortalecida, né, nós vamos então tendo essa convicção. Mas por enquanto nós estamos assim, bom, eu sei que é possível eu viver isso. Como isso vai acontecer, onde vai ser, simplesmente não sabemos. A Angelina colocou, né, eu não quero saber do ontem porque o hoje já me dá uma ideia. Né? Então quer dizer, nós temos aquela curiosidade infantil de queremos conhecer a nossa história. Né? Nós falamos sobre isso no nosso encontro anterior, sobre aquela curiosidade que nós temos de saber quem foi quem. Né? Aquele espírito que desencarnou, que viveu, que está vivendo aqui, quem ele foi, né? Qual foi a experiência que ele viveu no passado, qual vai ser a experiência que ele vai viver no futuro, nós mesmos, a nossa, entre aspas, biografia espiritual, para saber exatamente qual é a nossa história e tudo mais. Então é uma curiosidade natural. Quando a gente começa a pegar aquelas páginas mais manchadas, né, do nosso livro da vida, aí a gente já começa a ficar um pouco constrangido. Porque buscar as páginas douradas do livro todo mundo quer. Quando começa a pegar as manchadas, a coisa já complica um pouquinho. Né? E isso nós vamos vivenciar sem nenhum problema. E não é nenhuma questão, né, Angelina, de querer ou não querer. Quando nós estivermos no mundo espiritual, a nossa própria consciência vai mostrar para nós aquilo que foi melhorado, aquilo que não foi melhorado. Já chegamos a até falar sobre isso, quando nós estudamos sobre a questão do esquecimento do passado, de lembrar a nossa própria história. Eu trouxe para vocês o exemplo de Emmanuel, que na condição evolutiva em que ele se encontra hoje, ele teve a oportunidade, né, nesses últimos anos, de trazer para nós um livro, por exemplo, como há 2000 anos. Que espírito estaria em condições de equilíbrio suficientemente estruturado para olhar para o passado e se ver na condição de um senador, como foi a história de Emmanuel, vendo ali rejeitando o próprio Cristo. Então o espírito que já está
nesse estágio de equilíbrio, é capaz de olhar para trás e contar a sua história com tranquilidade, reviver tudo aquilo. No nosso caso, a gente olha para a encarnação passada, a gente já entra em desespero. Imagina ele quando ele volta 2000 anos no tempo, praticamente isso, e se vê naquela condição fazendo aquilo que ele fez. Se eu parasse hoje e visse a minha última encarnação, eu já ia cair de joelho e pedir, pelo amor de Deus, apaga isso da minha memória. Ele olha para o passado de 2000 anos e conta com absoluta tranquilidade, quer dizer, com tranquilidade, não sei se é tão absoluta assim, porque certamente, né, existe aquela chacoalhada íntima, né, que ele deve ter vivido, mas soube administrar muito bem os sentimentos que brotaram daquelas lembranças, né? Então, hoje nós estamos assim, com uma capacidade, uma possibilidade de um salto evolutivo significativo se comparado com a nossa história pregressa. Porque hoje nós temos esse conhecimento, estamos estudando, refletindo, aprendendo, agindo, transformando para que a nossa próxima existência seja uma existência muito mais equilibrada do que essa que nós estamos vivendo agora. Tchekta colocou, né, a distração casada, né, com a distorção gerada, né, forma o casal 20, né, perturbador do bom caminho. Sim, a gente vai juntando, né, os elementos da nossa história, a nossa condição atual, a nossa imaturidade, aí vai formando, né, a tempestade perfeita, né, perfect storm, como vemos nos filmes, né, várias circunstâncias que formam aquele caos perfeito, né, mas nós vamos crescendo com toda certeza. Cada vez menos, né, é importante lembrar sempre que quanto mais nós evoluímos, menos problemas nós vamos criando. Isso pode parecer óbvio, mas quando nós começamos a olhar a nossa vida, nós vemos que essa questão óbvia não se manifesta assim tão simplesmente. Porque eu sei que se eu crescer espiritualmente, eu não vou mais criar problema. Mas nós continuamos criando problemas, significa então que nós não estamos crescendo tanto. Então nós temos que pegar essa teoria óbvia e fazê-la se transformar na prática da nossa existência. Questão 174. Kardec pergunta: é uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior. É difícil para nós imaginar porque um espírito reencarnaria num mundo semelhante ao da Terra. Quais seriam os motivos que fariam com que ele deixasse aqui o nosso planeta hoje e fosse para esse outro mundo? Seria por acaso as suas tendências viciosas com aquilo que o mundo oferece? Seriam ali as suas relações com determinada sociedade? Porque nós sabemos, né, que nós temos espíritos, como foi colocado, por exemplo, numa história. Não precisamos colocar necessariamente querer confirmar se ela é verdadeira ou não, mas a ideia, ela traz para nós uma lógica dentro das leis que regem as nossas existências, encarnações, programações. Por exemplo, uma situação que isso foi trazido, né, como relato vindo de um espírito, mas como eu falei para vocês, independente de ser verdade ou não, ela tem lógica. Foi colocado o seguinte: uma mulher que tinha uma dificuldade muito grande de controlar sua sexualidade. Todas as vezes que ela reencarnava, ela caía nessa mesma tendência, nesse mesmo vício. Ela não conseguia vencer. E aí então, não somente a escolha que ela fez, mas a imposição que ela recebeu, ela reencarnou num país islâmico altamente ortodoxo, em que ela tinha que vestir aquela burca, ela tinha que ter aquele comportamento absolutamente submisso, e qualquer desvio que ela tivesse dentro daquela tendência que ela já manifestava, ela seria severamente punida. Isso foi para ela um meio de restrição para a tendência que ela tinha. Então nós temos ali aquelas pessoas que reencarnam com limitações físicas, outro com limitações sociais, outro com limitações financeiras, seja lá como for. Então cada um sendo colocado num ambiente. Então ela foi para um lugar completamente estranho àquilo que ela vivia. Ela era do mundo ocidental, ela foi nascer lá no Oriente Médio, num país islâmico, ortodoxo, altamente restritivo,
para que ela pudesse se reequilibrar e depois começar a se desenvolver. Poderíamos pegar um paralelo e pensar em espíritos que, em vez de reencarnar aqui nesse nosso mundo, reencarnaria num mundo semelhante a esse, de acordo com sua condição, e se fosse um espírito atrasado, reencarnaria num mundo, embora, por exemplo, de provas e expiações, mas provas e expiações começando esse estágio, começando lá no início, saindo do mundo de expiações, de um mundo primitivo. Por exemplo, um mundo que estivesse 500 anos atrasado comparado com a Terra. Reencarnaria naquele ambiente para começar lá de trás nessa jornada. No nosso caso, já estamos mais avançados. Agora eu poderia, por exemplo, reencarnar também no mundo de provas e expiações, quase no mundo de regeneração, melhor do que o nosso planeta, por uma questão de merecimento. Por isso, assim, há necessidade de eu reviver na Terra? Não necessariamente. Quer dizer, minha próxima encarnação vai ser aqui no nosso planeta? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com o merecimento. Pode ser um mundo melhor, pode ser um mundo pior, pode ser aqui de novo, já que eu tenho compromissos reencarnatórios com outros espíritos. Os nossos familiares de hoje são os nossos companheiros do passado, teremos outros companheiros no futuro. Quer dizer, são tantas variáveis para cada um de nós. Pode ser que essa seja a última vez que nós nos encontremos. Pode ser que na próxima encarnação nós teremos um pautalk tridimensional, holográfico, para a gente poder continuar estudando, vai saber. Então cada espírito tem sua história. A regra é, pode ser que sim, pode ser que não. Na questão 175, Kardec insiste nessa questão. Há vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem em particular, a não ser que se venha a emissão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Quer dizer, a pergunta que Kardec faz é como se nós estivéssemos já assim à beira de uma transferência de uma última encarnação. Mas como nós temos ainda, basta olhar para a nossa história familiar, para as nossas tendências, né, talvez seja muito natural que as próximas encarnações ainda sejam aqui. A menos que nós já tenhamos resolvido todas as questões aqui com outros espíritos. A Andréa colocou, né, então o que prioriza onde vamos morar é a nossa condição moral, sim. A nossa condição moral que vai determinar a nossa necessidade, os nossos compromissos, o nosso próprio desenvolvimento intelectual também. Chico até colocou também grupos cristãos extremamente radicais. O radicalismo ele se manifesta em todos os locais, né? Esse exemplo em particular que eu falei para vocês, eu citei exatamente essa restrição para a mulher, como ela poderia, por exemplo, ter reencarnado na África. Como nós vemos, né, o que passa nos telejornais, aquelas sociedades que reprimem demais as mulheres, nesse caso foi uma necessidade que aquele espírito em especial teve para conter os seus impulsos. Assim como nós tivemos aqueles casos, né, como foi o caso daquele garoto suicida, da história de Emmanuel com o Chico, que o garoto nasceu sem os braços, depois teve uma doença e ia ser sem as pernas, ia vir sem as pernas, e aí então, esclarecimento de Emmanuel é que era um espírito suicida e que ele precisava dessa restrição para poder impedir que ele cometesse um outro suicídio depois de suicídios recorrentes. Então são muitas as situações que nós temos hoje. É o caso, por exemplo, de espíritos que, segundo, também isso não é uma informação oficial, mas é também assim aquela ideia que nós podemos ter. A África hoje é um continente que traz para nós dificuldades extremas dentro do campo social. Mas nós temos espíritos que viveram em países desenvolvidos, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, que depois perderam essa oportunidade de viverem num país desenvolvido e reencarnaram num país africano, para poder viver as restrições ali, todas aquelas dificuldades de não ter o que comer, de não ter o que fazer. Já teve oportunidade, utilizou aquela liberdade que teve para poder criar guerra, criar problemas, vai reencarnar num lugar onde ele não tem mais esses privilégios, porque a princípio seria um privilégio. Fez o mau uso dele, perde-se o privilégio e vai então viver num mundo pior. Então são várias as situações que nós podemos encontrar. O Braço colocou, né, não quero renascer puxando a
cachorrinho a mais não chega, né? E vai continuar, né, Brás? Não tem jeito. Enquanto a gente não conseguir se livrar desses pequenos detalhes, eles vão continuar perseguindo, né? E sem dúvida nenhuma, né, somos nós que construímos a nossa própria história, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos a oportunidade hoje de ter um salto significativo na nossa evolução. Oportunidade. A gente tem que aproveitar essa oportunidade agora. Conhecimento nós estamos tendo. Estamos desenvolvendo, estamos aprendendo, estamos olhando para o mundo de uma forma diferente, estamos olhando para a nossa própria vida de um modo diferente. O que nós vamos fazer com isso, aí é uma questão de opção, né? A Angelina lembrou, estou começando a trabalhar este ano, aprendi a deixar o carnaval. Vai aos poucos desintoxicando, né, Angelina? Porque o problema, na verdade, é a forma de vivenciar as coisas que nós estamos aprendendo. Se por acaso abrir mão de alguma coisa para facilitar a nossa vida, melhor ainda. Questão 705A, Kardec tinha perguntado se há alguma vantagem em reviver na Terra, ele volta a perguntar, não seria melhor continuar como espírito? Ou seja, em vez de eu reencarnar, ficar lá desencarnado? Os espíritos respondem com ênfase, né? Não, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Aí ele fala exatamente sobre o objetivo da reencarnação, que é nos estimular, a princípio pelas necessidades, pelas dores que o mundo físico, que o mundo material vai nos oferecer, porque nós temos que trabalhar arduamente para disciplinar as nossas ações. Nós precisamos trabalhar, precisamos comer, precisamos dormir, precisamos ali viver as restrições dos relacionamentos, e isso só o mundo físico pode oferecer. Porque no mundo espiritual, o que me obrigaria, por exemplo, a ficar perto de outra pessoa? A não ser que fosse alguma força constantemente me vigiando para me manter preso naquele mesmo ambiente. No mundo físico, eu tenho ali as necessidades do meu desenvolvimento biológico, psíquico, social. A gente vai ficando preso, os compromissos. Aí de repente você se casa com alguém, tem filhos, pronto, o casamento já ficou ali numa condição não com tanta liberdade. Aí eu tenho uma necessidade financeira, eu preciso viver embaixo daquele teto, preciso conviver naquele lugar. Não tenho liberdade de me deslocar de um local para outro com facilidade, como os espíritos têm. Ah, se eu pudesse ir embora desse país, eu ia morar em outro. Só que você não pode, porque você não tem dinheiro, porque você depende da sua família, porque você está comprometido com outras pessoas. Então são, na verdade, restrições que o mundo físico vai impondo. E, ao mesmo tempo, estímulos que nós recebemos o tempo todo para podermos nos desenvolver. Então eu tenho que disciplinar, cuidar do meu corpo físico, trabalhar com responsabilidade, sofrer as consequências morais das minhas ações. Exatamente, Didimar, nós vamos tendo ali, cada vez mais o nosso livre-arbítrio vai sendo restrito dentro do ambiente e das situações que vão nos atingindo. Então por isso a reencarnação para nós é importante. Porque trabalho moral por trabalho moral eu poderia fazer no mundo espiritual. Só que lá no mundo espiritual eu posso negligenciar. Aqui não, aqui eu sou obrigado a conviver com isso. Claro que essa é uma visão superficial da importância da reencarnação para cada um de nós. Mas já dá para a gente ter uma ideia, né, daquilo que nós podemos viver aqui no mundo físico e aquilo que nós podemos viver no mundo espiritual. Além de esquecimento do passado e todas aquelas histórias, né? De acordo com a necessidade de aprendizagem. Questão 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste sem jamais terem passado por aqui? Ou seja, são aqueles novatos, né? Os calouros, acabaram de chegar aqui nesse planeta. Isso é possível? Os espíritos colocam sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer noutro. Então nós temos espíritos que chegaram aqui pela primeira vez. Então aqui na próxima questão, vamos lá. Então espíritos que, né, podem ter chegado aqui pela primeira vez. E essa primeira vez, o que vale a gente lembrar, é que ela não é necessariamente de um mundo inferior para o nosso planeta. Pode ser do mundo superior. Basta a gente lembrar aquele livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo, que fala de espíritos que vêm de mundos superiores para chegar aqui no nosso mundo, começam a reencarnar aqui,
no nosso planeta para ajudar na nossa evolução. Então não é necessariamente um espírito que vem pela primeira vez. Porque ele coloca assim, vamos ler de novo aqui para a gente não fazer essa confusão. Os espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos, podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros globos. Então ele não fala necessariamente de inferior para superior, ou seja, vindo de mundos inferiores. Ele pode ter vindo de um mundo semelhante ao nosso, como também vindo de um mundo superior, na condição de um espírito missionário. 176A. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. E é isso que eu queria colocar para vocês. Muitos espíritos aqui chegaram. Tem lá no final do livro A Gênese, Kardec fala sobre a nova geração de espíritos que estão reencarnando aqui no nosso mundo para ajudar na nossa evolução. Alguns desses espíritos vêm na condição de espíritos missionários e outros espíritos vêm na condição de espíritos rejeitados. Porque no mundo onde eles estavam, eram espíritos problemáticos. Então o que aconteceu? Eles acabaram vindo para o mundo como o nosso, trazendo conhecimento, trazendo os exemplos, trazendo a lembrança, e vêm aqui para ajudar na nossa transformação. E na verdade eles estão se transformando. É o que acontece, por exemplo, aqui agora, durante essa fase de transformação, nós temos os espíritos informando que para muitos espíritos aqui encarnados, essa é a última encarnação. E a condição é, essa é a última condição de vocês aqui. Se vocês não melhorarem, vocês vão para o mundo pior. E aí então eles vão para outros mundos. Imaginemos nós, numa escola boa como a Terra, sendo promovida para o mundo de regeneração. E aí então nós estamos como rebeldes e nós encontramos desde o ambiente político, empresarial, social, onde nós temos criminosos de diversas ordens, pessoas que são rebeldes, endurecidas, governantes que criam guerras, que provocam sofrimento de nações, como nós vemos em várias partes do mundo. Esses indivíduos então vão para esses mundos inferiores, vão encontrar um mundo inferior, mas eles levam conhecimentos e valores melhores do que aqueles. E aí então eles têm a opção de ou ajudar no desenvolvimento daquela sociedade, ou então criar esse problema. Não lembro, Dudu, precisaria ler todo o texto depois. Tá? Eu vou deixar aqui na mão, assim que acabar o estudo, eu dou uma passada rápida para poder procurar esse texto, e aí eu copio e coloco para vocês. Tá? Ainda tem essa história, né, Tico Teco, o tal do planeta Chupão que está passando para cá para poder levar os espíritos atrasados, né? Mais essa para complicar a nossa vida. Mas enfim, vai haver então esse expurgo. Só que é um expurgo temporário, os espíritos não estão sendo banidos do nosso planeta, eles estão sendo levados para que eles possam se transformar e depois retomar a sua evolução. Vai saber se nós não passamos por essa mesma condição. A história de Capela, por exemplo, né, os exilados de Capela, nós temos essa história. Mais uma vez, não importa se é Capela, se é Alcione, não importa qual seja, mas lembrar que nós temos espíritos rebeldes em mundos superiores que vieram para o nosso planeta. E aqui então eles começaram a se destacar em algumas posições exatamente porque eles já traziam esse conhecimento. E muitos deles fizeram tão bem esse trabalho que já foram embora daqui, voltando para o ambiente natural. Ou seja, passaram aquelas férias, né, aquelas férias fora do ambiente onde eles estavam, fizeram bem o trabalho e estão voltando para onde eles continuando de onde eles pararam. Brás, eu não sei dizer, sabe, porque a gente pode especular tantas datas marcantes, como por exemplo, essa fase de transformação do nosso planeta pode ter começado, por exemplo, com a chegada da codificação. Né? Outros dizem que tudo começou quando Nossa Senhora apareceu em Portugal, lá em Lourdes, para aquelas crianças e começou a trazer aquela profecia. Outros falam, né, dentro dos esotéricos, quando houve aquela mudança para a era de Aquário e coisa e tal. Então, são tantas datas, tantas especulações que a gente tem, o que importa é, as coisas aconteceram. As coisas já estão acontecendo há bastante tempo. Né? Exato, Tico Teco, superiores, pelo fato de estarem naquela escola, mas eram alunos rebeldes.
Ou seja, você está numa escola boa, de bons alunos, mas você é a ovelha negra. Então você é retirado e colocado num lugar onde está cheio de outras ovelhas negras. E aí para ver se eles realmente se desenvolvem. Continuando, vamos lá. 176b. Olha só a pergunta de Kardec. Ele levou uma beliscada, é claro, né? Pode-se reconhecer por algum sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? A resposta: isto não teria nenhuma utilidade. Ou seja, né, tem alguma característica física, moral, que nós pudéssemos identificar? A resposta é exatamente: para que você quer saber isso? Vai começar a provocar bullying nos espíritos? Então realmente não tem nenhuma utilidade. 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprendem de novo. É o que eu falei para vocês lá no começo do nosso estudo. O aluno tem que passar do primeiro ano do ensino médio para o segundo ano do ensino médio. Ele tem que fazer o primeiro ano em todas as escolas, depois o segundo ano em todas as escolas? Não. Aquilo que ele aprende bem numa escola, ele vai aprendendo, vai sendo promovido de ano, e quando chega no final ele passa para um curso superior, faz ali o seu curso que ele deseja, vai sendo promovido e pronto. Alcança o seu objetivo. Então a mesma coisa acontece conosco, né? Nós temos aqui o mundo de provas e expiações, e temos ali incontáveis mundos de provas e expiações espalhados pelo universo. O que nós aprenderíamos naquele outro mundo que nós não podemos aprender aqui? Porque aqui nós temos o aspecto biológico, social, psicológico, espiritual, espírita. Uma diferença entre espiritual e espírita. Espírita é a nossa relação com o mundo espiritual. Espiritual é a minha evolução na condição de um princípio inteligente, se encaminhando para aquela condição de espírito feliz, espírito puro. E a relação espírita é a relação saudável que eu tenho com o mundo espiritual, ou uma relação tumultuada que eu tenho, pelas afinidades, pelas vibrações, pelas tendências e tudo mais. Então não há necessidade de passar por todos os mundos. 177a. Como então explicar a pluralidade de sua existência no mesmo globo? Quer dizer, como explicar então o espírito reencarnando no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir a experiência. Né? Ou seja, o espírito pode então ficar ali durante um bom tempo, várias encarnações reencarnando no mesmo mundo, enquanto ele está tirando proveito daquela experiência. Se ele é aquele bom aluno que passa um ano depois do outro, vai aprendendo isso, o que ele aprende aqui ele pode viver em outra escola. Ele tem aquela lição de matemática, aí ele muda para uma outra escola, os alunos estão estudando a mesma coisa, ele vai continuar de onde ele parou. Só que agora dentro do campo moral e intelectual. Se são mundos compatíveis, né? Se são mundos diferentes, no caso, por exemplo, um espírito que sai daqui do mundo de provas e expiações, como foi o caso da viúva Folon, e ela reencarna num mundo melhor, num mundo feliz, que foi exatamente o que nós vimos lá, quer dizer, num mundo regenerado, né, nós podemos dizer assim, ela não saltaria de um mundo de provas e expiações para um mundo feliz, ela passaria por outros estágios. Né? Então imaginemos que ela fala exatamente a Kardec que ela passou para o mundo regenerado. Lá então ela aprendia, né, os valores daquele lugar. Se aqui para nós ser uma pessoa boa muitas vezes causa em nós sofrimento, porque vem a incompreensão, vem a dor, vem aquele sacrifício que nós temos que fazer, nesses mundos mais evoluídos, ser uma pessoa boa é algo natural. Então ela vai começar a aprender a viver essa naturalidade. Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso, Cindizinha, qual que é esse texto? Passa para mim, por favor. A Cindizinha mandou para mim aqui em PVT. Manda para mim, por favor, com o nome do nosso personagem.
que aí eu pego lá no livro Céu e Inferno, que eu estou com ele aberto aqui. Espera aí que ela já coloca para nós aqui, enquanto isso eu só vou lendo aqui. Aí ela coloca para nós aqui a resposta e eu já... Calçaleda mesmo? É esse mesmo? Então pera ali que eu volto. O Dudu tinha cantado essa bola. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu estou procurando aqui. Vamos lá, com calma. Tá, tô com ele aqui. Tá, São Luís, Tá aqui, né? Então tá aqui no Criminoso de Calçaleda, né? Então, o Kardec pergunta no item número 5 aqui. Né? Deixa eu ver. No item número 5, né? Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe, que para eles um século é um ponto na eternidade. Então não ocorre o mesmo com todos os espíritos? A resposta não, certamente. É assim apenas para os espíritos que chegaram a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores o tempo é algumas vezes bem longo, principalmente quando eles sofrem. De onde veio esse espírito antes da sua encarnação? Ele teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. Então, quer dizer, ainda tem outro caso aqui que fala para nós de um espírito que veio, inclusive até um pouco meio duvidoso, porque fala alguma coisa de um espírito relacionado com um planeta que tem ar, um planeta que é aquoso, alguma coisa assim, depois eu procuro para vocês. Mas esse aqui é um dos casos, por exemplo, que Kardec coloca. O espírito cometeu assim um crime muito grave, exatamente pela sua natureza feroz. Já trazia essa tendência. Simplesmente as coisas acabaram, né, os elementos acabaram se juntando e formou então uma circunstância em que ele cometeu esse grande crime. Tá, mas eu vou procurar mais ainda, que ainda tem mais coisa. Não era bem esse aqui que eu estava lembrando agora, é um outro espírito que eu queria colocar, mas está valendo esse daqui também. 178, Kardec coloca para nós aqui, deixa eu ver, 178, tá, então 178. Os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para ajudar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles fornecem um meio de se adiantarem. Então toda missão oferece para o espírito uma oportunidade de crescimento, porque a missão ela é oferecida e o espírito aceita por vontade própria. Quando ele cumpre essa tarefa, ele é bem sucedido e consequentemente ele colhe os benefícios da sua conquista. Não é uma imposição. Se fosse uma imposição, seria para ele ali ou uma prova ou uma expiação. Questão 178A. Isso não pode também acontecer como expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Então aqui é outra condição, né? Porque reencarnar no mundo inferior, a princípio seria uma missão. Mas também nesse caso seria o expurgo que nós vemos agora. Resposta dos espíritos. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. Então aqui é uma resposta que ela não está bem completa, porque nós já vimos situações em que espíritos reencarnam exatamente em mundos inferiores por incompatibilidade com a evolução daquele mundo. Nós estamos vendo isso na prática agora. Talvez Kardec não tenha feito a pergunta certa, por isso a resposta não tenha vindo de uma forma tão objetiva. Mas no nosso caso, por exemplo, os espíritos falam desse expurgo. Esse expurgo significa você sai daqui para ir para um mundo compatível com a sua natureza. Então nós vamos encontrar, como eu falei para vocês, espíritos que são corruptos, espíritos que são violentos, espíritos que provocam tantos tormentos para a sociedade. Eles vão reencarnar e vão encontrar um mundo atormentado.
Aí é aquela história, se eles acham que eles são rebeldes o suficiente, aí eles vão chegar num lugar que é completamente muito pior do que eles imaginavam. É o caso, por exemplo, de nós tirarmos um aluno rebelde de uma boa escola e colocar ele num reformatório. O que será que ele vai encontrar naquele lugar? É aquele aluno que comete crime e vai para aquela casa do bem-estar do menor, né? Aquela fundação casa. Aí chegando lá ele vai encontrar espíritos que cometeram crimes piores do que o dele. Aí então ele vai perceber, né, que a sua rebeldia, na verdade, foi um erro grande que ele cometeu que poderia voltar. Preciso ver, Angelina, depois eu vou conferir direitinho. Tá, o Marcel do número 4, mas não lembro se é ele. Não, é um criminoso. Porque falava exatamente de um espírito que veio do mundo inferior. Né? Então depois insiste aqui na questão 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Ou seja, né, a minha bela e boa frase de cabeceira. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Então o espírito que recomeça a sua existência é aquele que teve ali no seu planejamento várias experiências que deveriam ter sido bem vividas e ele simplesmente negligenciou. Então ele vai passar por tudo de novo, só que agora de um modo muito mais doloroso. Porque ele não apenas vai ter que fazer de novo aquilo que ele não fez, como vai ter que ser somado a isso as consequências negativas de suas ações. É o caso, por exemplo, nós vemos isso com muita facilidade nos casos dos suicidas. O suicida tem uma experiência dolorosa de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua história. E aí então ele vai viver aquela experiência e ele acaba negligenciando e comete o suicídio como uma situação de fuga. Ele vai ter que retornar para a mesma situação e ainda vai assumir todas as consequências da lesão que ele provocou pelo suicídio. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes e a segunda vez é sempre pior. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Basta a gente olhar aqui no nosso mundo, todos nós somos exatamente iguais dentro do campo moral e intelectual? Obviamente que não, nós temos aqueles que são mais atrasados, aqueles que são mais evoluídos, mas estamos todos ocupando ali, navegando na mesma embarcação. Cada um ali tendo uma posição, uma função dentro daquela viagem. A resposta não. É como na Terra, aos que estão mais ou menos adiantados. Então, isso nós vemos claramente, né? Kardec fez uma pergunta apenas por uma questão protocolar, mas na prática basta a gente observar que isso é bastante claro. Nós não falamos em questão de posição social, porque isso pode gerar confusão. Porque tem aqueles que são mais ricos e aqueles que são mais pobres, então os espíritos não são iguais. Não estamos falando disso. Porque numa próxima encarnação os papéis podem se inverter, mas o indivíduo continua mostrando exatamente a sua mesma bagagem moral e intelectual. Então nós não falamos de questões materiais do nosso mundo. Porque nós olhamos, por exemplo, né, uma coisa que às vezes até fica meio chocado quando a gente vê esse tipo de notícia, mas a gente fica chocado porque seria fácil a gente pensar, né, e se eu tivesse naquela condição. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas que trazem ali grandes fortunas e ostentam, né, tudo aqueles objetos que eles compram, o seu estilo de vida. Então nós vemos ali, na verdade, né, um materialismo, uma futilidade, uma superficialidade, que na verdade o indivíduo é assim, embora ele esteja rodeado por um cenário luxuoso, um cenário cheio de prazeres, mas o indivíduo não é assim. Então nós falamos dentro de condições morais, essa diferença. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Aí ele vai falar aqui para nós, ver a influência do organismo, o item número 367. Para nós é um pouco difícil de entender isso, que nós sabemos que o espírito tem uma bagagem moral e uma bagagem intelectual.
Mas para poder manifestar esse conteúdo que ele tem, ele depende não apenas do meio onde ele se encontra, mas também do seu organismo. Porque ele vai ter uma limitação neurológica, ele vai ter uma limitação física para manifestar essa sua capacidade. Porque, na verdade, o seu objetivo, muitas vezes, não é manifestar o seu intelecto, mas é se desenvolver moralmente, porque sabemos que a inteligência se desenvolve antes das questões morais, e muitas vezes, por não ter esse alicerce moral, ele acaba utilizando essa inteligência simplesmente por uma satisfação egoísta. É o que nós vemos tantas mentes privilegiadas aqui no nosso mundo causando tantas desgraças. Eis então é a grande diferença. Ele vai se desenvolver intelectualmente, vai aprendendo com a prática, e se por acaso ele utilizou a sua inteligência de um modo muito equivocado, ele não só vai ter que responder pelas ações que ele praticou, como ele vai ter severas limitações para essa manifestação. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pesquisem aí na internet deficiente mental porque fui um. Nós vamos encontrar espíritos que tiveram uma inteligência privilegiada, que fizeram mau uso e que voltaram com limitações intelectuais severas. Vieram como espíritos completamente dependentes de seus familiares, precisando, por exemplo, de alguém que dê comida na boca, porque ele não tem uma capacidade de fazer isso. E ele vai ter que aprender a lidar com esse sofrimento, com essa dor, pelo fato de ter negligenciado. Bom dia, professor. Então, mais uma vez, ele leva o seu intelecto, leva também os seus valores, porque o espírito não retroage. Mas se o espírito é um espírito de condição superior, ele vai ter todas as condições de manifestar o seu potencial num grau máximo, porque tudo aquilo que ele fizer será sempre por um bom motivo, por uma boa causa. E ele não corre o risco, por exemplo, de cometer erros promovendo sofrimentos para si próprio ou para a sociedade onde ele se encontra. Por isso é colocado, isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. É que nós costumamos fazer uma análise de 8 a 80. Ou o espírito tem uma inteligência privilegiada, ou ele é completamente ignorante e limitado na sua condição física, como é o caso, por exemplo, das severas deficiências. Mas nós temos muitas vezes uma pequena alteração genética que já faz com que o espírito seja limitado. Uma pequena alteração que dificulte a sua interpretação, dificulte o seu entendimento. Isso nós temos hoje a neurociência, temos a nossa medicina que estuda exatamente sobre todas as situações que atingem o nosso cérebro. Nós não sabemos, e nessa questão 376, que fala sobre a influência do organismo, é muito interessante. Nós podemos ter, por exemplo, um dos exemplos que é dado lá nesse texto, fala sobre um instrumento musical. Você pode ter, por exemplo, ali um grande músico, um músico de excelência, e aí você, por exemplo, um violinista, que é o exemplo que é dado, só que você dá para ele um violino de terceira categoria, quase uma rabeca dessa que nós vemos no Nordeste. Ele vai fazer aquilo que ele pode, apesar do seu grande talento, apesar da sua grande habilidade. Ele vai fazer o que ele pode. Então, por isso nós temos ali o nosso organismo, é exatamente esse instrumento que permite ou restringe essa liberdade do espírito manifestar a sua capacidade intelectual. Deixa eu ver aqui rapidamente, a Andréa colocou para nós: o fato de ser intelectualmente avançado não quer dizer que moralmente seja avançado também. É aí que está o grande problema, porque essas restrições que o espírito tem de aplicar a sua intelectualidade é exatamente a consequência do mau uso que foi feito. Porque moralmente ele sabe se ele deve ou não fazer, quais são as consequências ou não. Se ele não tem essa capacidade de julgamento, ele vai botar os pés pelas mãos para satisfazer seu próprio interesse. E aí vai cair para ele ali todas as consequências negativas. Chico até colocou, em nenhuma ciência tem poder de mudar essa situação física extrema, Por enquanto, aqui no nosso mundo, não, Chico Teco? Porque nós não temos uma medicina avançada. Agora, nós podemos, por exemplo, essa é uma das previsões que os espíritos trazem para nós desse mundo de regeneração, um avanço na nossa ciência capaz de curas importantes.
No caso, por exemplo, nós temos doenças. A AIDS, por exemplo, é um caso. O câncer é um outro caso. Doenças degenerativas, deformidades genéticas que podem ser corrigidas durante o processo de gestação. Então, quer dizer, engenharia genética e mais todas essas novas ciências que vão surgindo dentro do campo da medicina, que servem exatamente para diminuir esse impacto. Mas para isso, para que tenha essa diminuição, nós temos que tirar primeiro, né, as responsabilidades morais do espírito. Porque não adianta você promover a cura para um espírito que teve exatamente ali a necessidade de reencarnar com aquela limitação para impedir que ele cometa novos erros. É como se nós pegássemos alguém que tem ali uma limitação moral muito severa, uma tendência muito negativa. E aí então ele reencarna com escolha própria, planejando uma grande limitação, e aqui depois ele tira essa limitação. Ou seja, o freio que ele deveria ter para poder conter os seus impulsos, esse freio é retirado. Então, quer dizer, no nosso mundo hoje, nós ainda temos essas limitações pela necessidade dos espíritos. Porque nós sabemos que a natureza, muitas vezes, pela influência do meio, ela pode ter ali alguma alteração. E é aquele corpo doente que afetaria o espírito, poderia ser corrigido. Mas essa correção virá com o tempo, né? Ou seja, as limitações vão sendo tratadas conforme os espíritos fiquem menos limitados. Aquele que não está doente não precisa dessa ciência. Pois é. Mas a gente sabe que nosso mundo físico corre-se muitos riscos, né? Então nós estamos submetidos a todas as situações do meio, tanto no caso do psiquismo, como no caso físico, emocional, acontece. Então nós vamos desenvolvendo formas de amenizar o impacto desses fatores externos, quando houver ali a possibilidade, né, dos espíritos não terem mais esse merecimento. O Hermes lembrou que tem muita gente que já perdeu a oportunidade de progresso nessa encarnação e vai continuar perdendo ainda por enquanto, né, porque não tem essa compreensão, mas tudo isso vai mudando. A Angelina lembrou, tem um grupo chamado Deficiente Eficiente, são cegos, cadeirantes, que trabalham pela comunidade, né? Ou seja, nós falamos muito mais de uma questão de limitação moral. Essa é a mais restritiva. Porque fisicamente você tem uma limitação física que te impede de fazer alguma coisa com toda a liberdade, mas moralmente você tem capacidade de agir. É o que nós encontramos na nossa sociedade hoje, a saúde física, que ela praticamente predomina na nossa sociedade, mas nós não temos, por exemplo, aqueles que têm vontade de fazer alguma coisa, ou utilizam essa liberdade física para poder agir de um modo equivocado, para a satisfação das suas tendências negativas e tudo mais. É nesse ponto de vista que nós temos que analisar. Tudo depende do quê? Da vontade que o espírito tem, do seu conteúdo moral. A parte física é consequência do moral. Deixa eu ver aqui quanto que falta, só para a gente poder finalizar. Temos ainda algumas questões aqui para a gente poder fazer aqui uma revista, né? Então nós paramos na questão número 180, a próxima então será número 181. Então nós vimos agora, né, ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui. Então é aqui que a gente vai analisar. Na questão 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então nós vamos agora começar a entrar mais nessa parte de informação sobre o ambiente, sobre a estrutura que é oferecida para a reencarnação desses espíritos. Tá? Então a gente para por aqui e eu vou fazer aquela pesquisa lá no livro Céu e Inferno, procurando aqueles textos que eu falei para vocês de espíritos que reencarnaram aqui no nosso mundo vindo de outros mundos inferiores. Né? Então a gente vai trazer esse complemento para poder ilustrar aqui o nosso estudo. No próximo encontro vai da 181 até o número 188. 181 a 188. São textos aqui um pouco longos, né? Então a gente tem que analisar com cuidado, com atenção, para a gente poder tirar o melhor proveito desse conteúdo. Né? Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui o nosso encontro de hoje.